Tá começando mais um Nos Termos da Lei, podcast onde quase tudo depende. Hoje trazendo aqui o grande advogado Bruno Laurito, que se formou comigo na Pontifícia aqui de São Paulo. Tudo bem, Brunão? Tudo beleza. E aí, Pablo? Tudo ótimo. Melhor agora, né? Que honra, hein? Porra, eu fico muito feliz que você está aqui no nosso complexo aqui de estúdios, gravando. Eu demorei para achar o Estúdio 19 aqui. Eu sei, é um complexo muito grande aqui. Pessoal, se você tiver a sorte de participar desse podcast, que é super concorrido para participar, vocês vão entender como que é o ambiente aqui. Realmente é um negócio muito profissional, muito grande. Perde nada para os estúdios Globo, viu? Exatamente. E a gente estava tentando marcar já faz um bom tempo, né? Esse bate-papo aí. Que bom que deu certo, né? Ah, que bom que deu certo. Dessa vez deu tô certo. Tô muito feliz de estar aqui. Para mim é um prazer, cara. Brunão, para o pessoal não te conhece, assim como eu te conheço na intimidade, né? Queria que você se apresentasse um pouco aí pro pessoal conhecer. Olhando pra câmera. Cara, fica à vontade. Se você quiser olhar para mim, você olha. É, que é difícil não olhar para você, mas eu vou tentar. Bom, meu nome, como o Pablo já falou, é Bruno Laurito. Eu trabalho na área do direito da infraestrutura há mais de 10 anos, passando aí por nessa área, agora é o 4º escritório, mas eu fico sempre bastante tempo, né? Então nessa equipe já faz mais de 10 anos e pelo menos um ano aí em cada escritório, mais, assim, pelo menos, sei lá, uns 3, 4 anos. E o que é o direito da infraestrutura, assim, rapidamente, né? É basicamente tudo que envolve bem serviço público em grandes projetos, né? Então concessões de rodovia, ferrovia, aeroportos, portos, escola, estádio de futebol, até roda gigante a gente já fez. Caralho, mas esse é um papo que a gente vai chegar daqui a pouco. Mas é basicamente isso. Então, assim, tudo aquilo que a gente vê que é um serviço público ou de utilidade pública, quando ele é passado por privado, assim, em regimes diferentes, né? Tem uma atuação aí nossa, assim, no caso, assim, minha, e tanto pela perspectiva do público quanto do privado, que eu quero dizer, às vezes a gente assessora o governo, vamos chamar assim, seja ele municipal, estadual, federal, ou a gente vai assessorar um player privado que tem interesse naquele ativo, naquele serviço e tal. Então e assim, concessão e também privatização, que agora, né, foi um movimento do governo federal e também seguido por outros níveis de governo que começou a ter também. Então, enfim, primeira privatização portuária a gente que assessorou, enfim e tal. Então, assim, só para... Vale a pena aqui, né, Pablo? Óbvio que a minha experiência aqui tem a ver com a minha experiência profissional, mas o que eu tô falando aqui é tudo opinião pessoal. Sim. Então, né, assim, só pra gente não associar nada com o que eu falo no processo, vamos chamar assim, com o que eu tô falando aqui com você, que a gente vai trocar de ideia. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas é claro que engrandece aqui o nosso papo. Ah, com certeza, cara. Pelo que eu entendi que você falou, você se considera o engenheiro da advocacia? Cara, mas você sabe, assim, eu vou te falar, não sei se é um engenheiro, mas tem que entender. Assim, eu já percebi ao longo desse período, assim, e que é um diferencial a gente mergulhar no caso prático. Então, assim, eu até acho meio, sabe, você fala assim, então, isso daí, puta, tem que ver com o pessoal técnico, sabe, meio que lavar as mãos. É claro que eu sei a minha expertise, entendeu? Eu não vou ficar tentando palpitar se precisa colocar mais ou menos cimento, mais ou menos aço, mais ou menos aquilo, mas assim... É só que faltava. Para eu poder dar uma solução jurídica que de fato dê a segurança, ou faça sentido para aquele projeto, que hoje em dia você cada vez mais tem que ter o que a gente chama de incentivos regulatórios, incentivos financeiros para o privado concluir a obra, vamos supor, ou para ele, né, trigar todos os mecanismos do contrato nacional, os gatilhos que tem, seja de demanda de ocupação, de uso e tal, para implementar todas as obrigações que ele tem. Então, eu preciso entender, né? Porque às vezes você faz um mecanismo que na prática ele não funciona. Então a gente faz ali um grupo de estudos, né? Vamos ver, eu vou tentar ilustrar, né? Normalmente é assim. Faz assim, ó, imagina que, sabe que esse podcast aqui, cara... Alcança todas as
Exatamente. as esferas. Imagina que tá ouvindo aqui a tia Célia, beijo tia Célia, e ela Beijo, quer, tia Célia. ela, pô, ouviu você falar de porto, de roda gigante, de rodovia, de advogado engenheiro, como que funciona esse trabalho na advocacia de infraestrutura para a pessoa que não entende nada conhecer, né? Até pelo que você falou, hoje em dia a gente está numa realidade que a gente está enfrentando diversas privatizações, né? Para a pessoa saber como que Espero que funciona venha mais. isso. É assim, normalmente o que acontece, né? Seja quando a gente assessora o poder público ou o setor privado, cria-se um grupo de estudos, vamos chamar assim, né? Que faz o EVTEA, que é o Estudo de Viabilidade Econômica, Técnica e Ambiental, basicamente. Né? E também tem dentro disso o jurídico, ele não está na sigla, mas tem que ter. Então, você faz ali junto ao pessoal da engenharia, por isso que tem a ver com engenheiro, o pessoal ambiental, o cara da viabilidade econômica e financeira, para ver se, né, tem o negócio para em pé, sem nenhum trocadilho, entendeu? E aí a gente tem que pegar todo esse bolo de informações e tal e colocar dentro de um modelo jurídico que funcione, que seja legalmente admitido e que faça sentido dentro de um contrato. Então, assim, isso vai desde, né, desenvolver o edital de licitação, junto dos Legal. anexos, Vocês assim, quais são fazem as condições de edital. participação, qual que é o critério do vencedor, quais as restrições, quais os documentos que são exigidos, de que forma, em que momento, né, e formalidades diversas e tal. Aí você cria lá um contrato de concessão, vamos chamar assim, né? Só fazendo um parêntese para quem ficar um pouquinho perdido, né? Quando você tem, por exemplo, o poder público precisa contratar para fazer uma obra, alguma coisa, não é simplesmente assim, vou pegar essa construtora aqui e eles vão tocar pau. Não, tem um processo, esse processo que é o que a gente chama de processo licitatório, e aí tem um edital que o Bruno falou, né, que nada mais é que um documento que, vamos dizer assim, está colocando todas as regras do jogo para quem quer participar daquele pleito, poder fazer aquela obra tal. Aí tem todos os participantes e aí eles vão dar as propostas deles para participar e ser um processo democrático, né? Isso. Só porque assim, o Estado ele não pode se desfazer, vamos supor assim, ou ele não pode passar para alguém por uma decisão de alguém, né? Assim, a regra, né, é que ele sempre tem que fazer uma competição. E é daí que é a licitação. Então, para cada tipo de contratação, de serviço, de objeto que vai ser licitado, você tem um regime de licitação aplicável. Então, e para isso é em função das regras da Constituição, né? Da impessoalidade, da publicidade, da maior competitividade, maior vantajosidade da proposta. Então, tudo isso tem que ser levado. Então, assim, isso é um mundo gigantesco, principalmente quando a gente fala de grandes projetos, né? Assim, a concessão, como regra, ela tem uns 30 anos. Então, o contrato tem que fazer sentido pelo menos por esse período. É claro que ele está sujeito a ajustes aí ao longo do período, porque é natural. E até existem as revisões, né, que são mecanismos com periodicidade de 5 ou 4 anos que você vai revisitando o contrato e tal. Mas aí é isso que a gente faz. Então a gente tem que pegar a vontade do setor público de fazer acontecer, que tem que ter, e a vontade do setor privado e juntar, né? Ou seja, o contrato tem que proteger os dois lados, então ele tem que ser equilibrado, que é até um outro princípio. Então a gente tem que colocar tudo isso e virar um contrato que o governo põe na praça e a gente, se está pelo lado do setor privado, apresenta uma proposta competitiva, porque a gente assessora alguém que está analisando, a gente faz a análise jurídica, e se eu estiver assessorando o governo, a gente vai fazer todo esse processo para que o projeto, quando colocado na praça, que a gente chama, seja atrativo para o privado. O que é ser atrativo? Que ele tenha viabilidade econômica, técnica e financeira, ou seja, faz sentido a obra, vamos supor, né? Tem rentabilidade, é financiável, que a gente fala. E as etapas aí vai do licenciamento ambiental, por assim dizer, também funcionam dentro dos cronogramas de obra e de serviço que você tem que implementar. Entendeu? Cara,
pô, é um negócio super complexo, né? Que a gente tá falando aqui, tipo, não, é só, sei lá, Sim, fazer o sim. edital, mas a gente sabe que Parece é que realmente. parece, assim, muito resumidamente é isso aí. Exatamente. Mas, tipo, começando pela parte do poder público, né? Eu imagino que, cara, você deve ficar no meio de uma conversa muito grande, né? Porque você é o cara que faz da liga pro negócio nascer primeiro, né? Ninguém vai construir nada se não construir a parte jurídica primeiro, né? Então você tem que fazer Sim. nascer isso primeiro. E aí para fazer isso você, igual você falou, tem que conversar, pô, tem que ver a viabilidade econômica do projeto, não sei o quê. Como que é ficar no E meio disso normalmente, tudo? assim, né, a gente é contratado, já existe, assim, pelo menos uma vontade, e isso é super razoável, de que o projeto aconteça. Assim, vontade significa necessidade pública, vamos chamar assim, entendeu? Uhum. Então, assim, a gente não vai entrar numa discussão dessa, ou numa análise da viabilidade, se não houver um interesse de que aquilo, né, aconteça. Então, e aí é normal que numa mesa de trabalho, assim, a gente acabe, não sei se presidindo, mas assim, todo mundo vai discutir e olha para o advogado. Entendeu? Uhum. Do tipo, e aí? Isso dá para virar uma cláusula? Você já viu isso em algum lugar? Porque hoje em dia, com a sofisticação que está alcançando, né? Assim, para você ter por exemplo, um projeto de concessão rodoviária que vai se investir, sei lá, 15 bilhões de reais, que é o que a gente fez. Você tem que criar mecanismos no contrato que é isso que eu estava falando, né? Que façam aquele que está executando o contrato, né? É o que a gente fala de colocar a cenoura. Você vai colocar ali vai fazer ele ter vontade de cumprir, não só por sua obrigação, mas porque aquilo dá uma vantagem. Uma Uhum. vantagem, aciona uma outra condição. Então isso tudo é muito discutido. Então assim, a gente discute com os engenheiros, com os técnicos ambientais, com o pessoal da consultoria econômica e financeira, e dentro dessa mesa está a secretaria, o ministério, né? Enfim, quem tiver pelo setor público articulando. Uhum. Então, além de ter toda uma tecnicidade que está na discussão, você também tem que ter jogo de cintura, tem que saber relativizar, tem que saber que está todo mundo ali trabalhando, né? Uhum. Que as pessoas têm suas formas de enxergar e tal, e na medida do possível nunca levar nada pro pessoal, assim. Por que eu tô falando isso? Porque são discussões complexas e longas, assim, entendeu? Normalmente um estudo desse, assim, vou te dar um exemplo, assim, a gente fez agora recentemente, sei lá, algumas rodovias de titularidade do governo federal. Uhum. Né? A discussão desse modelo que está hoje aplicado e felizmente aprovado, os projetos estão contratados, tal, começou antes de 2018. E a gente está Nossa. agora em 2022, quase 23. E agora, e assim, tudo bem, mas o primeiro foi em 2020. Né? Então, assim, levou pelo menos 2 anos aí para o negócio virar. E assim, vamos supor que a gente deu 25 sugestões. O que a gente faz? A gente faz lá um paper, faz uma mudança, você vai Uhum. dando sugestões de aprimoramento com base em experiências internacionais, tanto aqui da América do Sul, que tem uma similaridade, né, com a perspectiva de uso da infraestrutura do Brasil, mas tentando trazer tudo também da América do Norte, enfim. E aí, né, e assim, isso foi evoluindo, sabe? Do primeiro que foi licitado para o terceiro, no primeiro a gente conseguiu virar, sei lá, 7 sugestões. No terceiro a gente já está passando 20. O que significa virar? Tem que passar também pelos órgãos de controle, que é tanto o Uhum. aval do Ministério Público quanto dos tribunais de contas. Então, né, os municípios, alguns têm tribunal de contas no município, a maioria é estadual, ou no caso o TCU, que é da União Federal. Uhum. Então, assim, é muita gente palpitando, você percebe? Então, assim, você tem uma ideia, você tem que saber se aquilo é aplicável tecnicamente, se aquilo vira sob a perspectiva do privado, porque se ele consegue fazer o fund lá, se ele consegue financiar. E Uhum. também se o cara que está com o chapéu de governo se vira também, porque às Sim. vezes, né, a gente você quer ter uma ideia super técnica e inovadora, mas o cara não consegue validar dentro do governo porque não consegue. Não é nem uma vontade, nada, porque às vezes são perspectivas diferentes, mas
eu tenho, sei lá, hoje é muito parecida assim, a visão. Existe uma convergência assim, de buscar, se não a solução maravilhosa, uma solução. O que eu queria, cara, perguntar para você disso tudo que você falou são duas coisas. Uma é, tipo, já ficou bem claro que é um processo muito burocrático, tem muita discussão, né? Acredito eu que durante esse processo deve ter longos períodos onde o projeto fica debaixo do braço, enquanto está com alguém para Uhum. discutir, para ter uma devolutiva. Então, não é um negócio que flui, assim, me pareceu, né? É um negócio que ele vai truncando. E justamente por ir travando, né? A gente vive num país onde o governo ele vai alternando constantemente. A primeira coisa que eu queria saber é se você, tipo, na experiência que você tem atualmente, você acha que essas alternâncias de governo prejudicam muito esse tipo de projeto, no sentido de, cara, os caras acabarem engavetando, pô, teve um puta trabalho, um puta custo e mete na gaveta. E outra coisa que eu queria saber, você falou um pouco do cenário internacional, se você acha que hoje no Brasil o modelo como a gente trata isso daí é um modelo que faz sentido internacionalmente ou a gente está realmente muito atrasado, é muito precário a forma como a gente lida. Cara, acho que eu vou começar pela segunda porque vai Tá, combinar com a resposta lá da primeira pergunta. Assim. manda bala. Aliás, ótimas perguntas. Assim, conversa assim, com a perspectiva internacional. A gente trouxe recentemente para. Esse ainda tá para ser aprovado. Mas isso, assim, um franco diálogo com o governo, porque no caso é isso mesmo, a gente está assessorando o governo. Uma experiência de fora. E assim, a gente chegou à conclusão de que já havia aqui no Brasil algo parecido. Porque assim, são ideias. É como se fosse assim. Os problemas de engenharia, vamos chamar assim, eles são aqui, se não os mesmos que em qualquer outro lugar, mas parecidos, né? Você tem basicamente às vezes dificuldade de antever uma complexidade de forma total daquela obra ou do possível problema, que já se sabe que ele pode acontecer, mas não se sabe em que dimensão, ou estabelecer um cronograma inflexível, ou né, do tipo quais são as etapas essenciais de qualquer tipo de investimento. Então, é basicamente assim, é como que você vai trabalhar riscos, né, e a quem vai ser alocado, que é uma sofisticação, uma condição do projeto. Então, assim, conversa. Né? Então, o que eu quero dizer é assim, quando a gente foi lá, pô, vamos buscar tal, e chegou-se a uma redação, era um país, eu acho que era aqui da América do Sul, mas também tinha da Europa parecido. Uhum. A gente foi trazendo e percebeu que aqui no estado de São Paulo já existia e em nível federal também. Então, assim, é semelhante, o Brasil está avançado, sim, porque a gente atua também em parceria com bancos de fomento, vamos dizer assim, não só brasileiros, que os caras assessoram projetos no mundo todo, então isso cria sabe, uma troca de informações super interessante, assim, e tal. Uhum. E, e aí depois, por que eu falei de trazer para a primeira pergunta? Porque não deveria atrapalhar, né? Porque assim, o que eu quero dizer é que é contínuo assim o avanço, né? Não existe assim exatamente uma ideia de governo aplicada. Né? Eu acho que quando tá se criando nos contratos de modo geral, sempre a forma de privilegiar a melhor solução possível para aquele contrato. Então, assim, é claro que mudando as pessoas pode mudar a perspectiva, mas é diferente de haver uma assim, olha, puta, esse governador, esse prefeito, esse presidente, esse ministro, esse secretário e tal, tem essa visão. Então não pode ter isso no contrato. Eu não consigo ver muito isso. É Uhum. assim, existe um problema, existe um risco ou existe uma necessidade que está trabalhada contratualmente, existe uma solução jurídica, social, uma técnica, uma financeira, para aquilo. Ele pode achar assim, melhor ou pior, mas não tem muito mais discussão de legalidade. Uhum. Assim, entendeu? Então, assim, não vejo muito aqui que isso atrapalha, mas é sempre assim.
é natural. Há uma troca de governo, o cara vai ter que tomar pé. Sim. Né? Que eu digo assim, por exemplo, pô, tava, vamos supor, pô, o governo tava projetando, por exemplo, fazer uma extensão de uma rodovia, e aí tava em todo esse processo e tal, aí entra um governo novo, os caras falam, Isso ah, naturalmente foda-se isso dá uma aqui, parada, dá uma parada. entendeu? No mínimo, E, o cara vai querer entender do que se trata. cara, pô, veio muito bem a calhar, né, o momento que a gente tá. Eu acho que agora o pessoal entendendo melhor também como que funciona, né, o advogado que trabalha com infraestrutura, eu acho que você aí da sua área, mais do que ninguém, é um dos caras que podem falar assim com propriedade sobre a parte de o que funciona de fato para a gente ter um desenvolvimento dentro do país. Porque, pô, você mexe com, cara, o que faz o país crescer, vamos ser sinceros, que é construir rodovia, que é construir uma caralhada de coisa, construir porto, construir um monte de coisa. Isso daí gera trabalho, isso daí gera pô, um monte de incremento para o país. Uhum. E eu vejo que hoje um grande problema que o Brasil tem é justamente essa merda de trocar o governo e não continuar com a droga de um plano de governo, entendeu? Do É. tipo, ah, pô, aquele cara pensava daquele jeito, só que não. Eu estou trazendo uma solução muito melhor. Tudo isso daqui que foi feito é uma bosta, entendeu? Então, não, o que é bom é o que eu vou trazer aqui, são os meus projetos, entendeu? Os projetos que estavam sendo feitos, não, são uma porcaria. E é isso que, tipo, eu acho que, só complementando, que eu acho que, por exemplo, países como a China são foda, porque eles têm um plano de governo que perduram durante É muitos uma anos, ideia né? de Estado, assim. Se aqui no Brasil, acho que depende um pouco do nível. Do nível, assim, do nível federativo, eu quero dizer, né? Assim, Aham. é mais comum em prefeituras haver uma discussão porque o âmbito é menor, assim, não é um problema com o prefeito em si. Uhum. É porque é um interesse local, eu acho que ele é mais, né, ele é mais individualizado, vamos supor. Já em nível estadual, você está representando ali interesses de municípios. Então, como se fosse, eu quero dizer assim, é mais difícil ter uma discussão muito, né, sabe, unilateral, muito Uhum. focada. E em nível federal, menos ainda, né? Mas, assim, é do jogo haver assim, uma revisitar, o cara querer saber do que está se tratando, assim, e às vezes tem de fato uma outra visão, né? Uhum. Acha que não deveria fazer. É que o que acontece, né? Criou-se, né, desde algum tempo, assim, por exemplo, existe uma reforma que foi instituída no governo Temer, uma reforma não, mecanismo, vamos chamar assim, no governo Temer, que o uso mais eficiente possível da infraestrutura. O que isso quer dizer? Você só vai fazer investimento quando ele é efetivamente necessário e vai usar aquilo que está disponível, basicamente. Então, assim, e esse mecanismo federal ele pode incentivar também ou conduzir projetos municipais ou estaduais. Então, é uma ideia de tentar alinhar, né, em todos os níveis essa ideia. Assim, né? Não só, sabe, a União Federal faz de um jeito, o governo A faz de outro, o governo B faz aquele, município cada um faz a sua regra. Para você tentar equalizar, né, assim, porque os players são os mesmos. Né? Depende de cada setor, né? Tipo, saneamento existe, rodovia é outro, ferrovia é outro, porto é outro, mas assim, são players conhecidos. Então, existe assim, uma percepção de algum tempo do tipo assim, o projeto está na praça, está sendo estudado porque ele é efetivamente necessário. Uhum. Então, assim, o que eu quero dizer, a conclusão é difícil que você vá largar a mão, sabe assim, do tipo assim, não se estava estudando algo por estudar. Havia e há, de fato, uma necessidade. Seja de ampliar a oferta de infraestrutura, seja de alterar a infraestrutura, seja de conceder algo que ainda está sendo tocado pelo Estado, né? O Estado como poder público. Então, assim, eu acho que é legítimo. Acho não, tenho certeza que eu também faria o mesmo. Né? Vamos supor, assumir um governo. Eu também vou querer saber do que se trata, porque é meu nome que está lá, são os recursos que eu estou responsável e tal. Mas o pano de fundo, há algum tempo, já é de uma efetiva necessidade, não é um interesse ou um capricho de alguém. Entendeu? Uhum. Então, por isso tá melhora.
Assim, eu já vivenciei assim, instabilidades maiores. Uhum. Entendeu? E vocês lá na área de infra, vocês, depois que entregaram, vamos dizer assim, a primeira parte do, do trabalho, seja o edital, seja o contrato, durante o projeto vocês continuam fazendo o acompanhamento também? Ou não? Tipo, algo que é pontual, entreguei aqui que eu Tem que precisava fazer o e... acompanhamento porque ele vai sofrendo validações, assim, né? Então, por exemplo, se tem um contrato de 30 anos, vocês vão ficar Ah, lá não, eu achei que os você 30 estava anos. falando até aprovar efetivamente. É que depende, né? Se eu estou assessorando o poder público, a minha função é chegar o edital pronto, depois de aprovar, né, com as consultorias de cada competência técnica e tal, passar no Tribunal de Contas, vamos supor. Vai ter a licitação, a gente assessora também numa etapa de controle social, que Uhum. existem pedidos de esclarecimento, contribuições e tal. É como a gente chama de testar o projeto antes dele ser licitado. E aí, pronto. Aí eu cumpri minha parte. E por Certo. razões óbvias eu estou conflitado, eu não posso assessorar a concessionária que já é a perspectiva do privado. Uhum. Entendeu? Então, nesse caso, nesse projeto, eu não vou assessorar o privado que vai conduzir Sim. a obra ou o serviço. Agora, se eu não participei do desenvolvimento do projeto, que a gente chama de modelagem, que é desenvolver o modelo, e se eu estou pelo privado, aí sim a gente pode fazer tanto assessoria na licitação, que é instruir o cliente de qual a documentação que ele tem que fazer, quais são os riscos que ele está sujeito no contrato, tal, e fazer depois a assessoria na sessão de licitação, que tem possibilidade de recorrer, avaliar o documento dos outros interessados e tal. E a gestão do contrato de concessão, que são esses 60 anos, que é uma série de cartas, de pleitos, de documentos que você vai interagindo com o teu, né, poder concedente ali por esse período todo de 30 a 35 anos. Entendi. E como que é da perspectiva da parte privada, né? Que a gente falou agora muito da parte pública, como é ser o advogado da parte privada, né? De quem está querendo entrar no pleito, até para explicar um pouco para o pessoal como que funciona uma empresa, né? Entrar dentro de uma licitação. Porque normalmente as pessoas não sabem, não sabe nem direito o que é uma licitação, né? Muito menos, tipo, tá, aquela empresa ganhou aquela concessão lá, mas como que funciona Normalmente isso? se vê a notícia, né? Só vê isso. Rodovia X para a empresa Y, Porto B para a empresa C. Uhum. Assim, normalmente esses editais, assim, eles exigem muitos requisitos e também limitações, porque existem até regras concorrenciais, né? Assim, às vezes você não admite que determinado grupo econômico, determinada empresa participe em função de potencializar ou preservar a concorrência. Então, assim, existem vários requisitos, sejam eles jurídicos, né? Você tem que apresentar toda a sua documentação de constituição, qual que é a sua natureza jurídica, de que regime que é, limitada, se é fundo de investimento, que é algo que veio depois da Lava Jato, basicamente, por razões econômicas e naturais, né, de mercado. Uhum. Aí existem requisitos técnicos, que é normalmente você comprovar que já executou algo, que a gente fala de o texto da lei é assim, semelhante, mas hoje está muito mais sofisticado. Normalmente um cara que quer operar uma rodovia, ele tem que comprovar que ele já operou uma rodovia de tamanho parecido, mas esse parecido é estabelecido lá uma quilometragem, por exemplo, extensão, se fizer sentido esse requisito. Mas normalmente assim, por um volume médio de veículos X, que é resultado da estimativa de fluxo que se vê para aquela rodovia que está na licitação. Aí tem um responsável técnico, tem um engenheiro, tal. E tem também os requisitos de capacidade econômico-financeira. O que é isso? Ele primeiro tem que declarar, tem que ter a certidão negativa de falência, por exemplo, as certidões de regularidade fiscal, regular perante o fisco estadual, municipal e federal, e uma capacidade de caixa, vamos supor, de grana. Seja de comprovar a capacidade de ter financiamento, ou um patrimônio líquido, ou um capital social, ou existe, já tiveram projetos grandes que o cara simplesmente declara, né? É quase que assim, existe uma perspectiva assim, de se o setor é consolidado e existe um volume de recursos de capital social, eu não quero tornar muito complexo aqui o negócio, mas assim, é como se fosse assim,
só vai participar daquele projeto o nego que é capaz de executar. Porque Sim. as outras exigências tornam que o rol de interessados seja dessa forma. Aí você vai, preenche todos esses requisitos e apresenta sua proposta. Normalmente o critério de... Hoje em dia não tem muito mais proposta técnica, o critério é financeiro, econômico financeiro. Então menor tarifa, né, como contraparte para executar o serviço. Ou a maior outorga. O que é outorga? É um valor que eu pago para o Estado pelo direito de explorar em nome dele, né, que é a delegação que a gente fala, aquele ativo. Uhum. Então, assim, é um porto, você vai me conceder, então eu vou te dar uma outorga. Como você está me outorgando a concessão desse ativo, eu vou te pagar um valor. Existe também contraprestação, que é numa outra modalidade, que eu vou cobrar por mês do governo X reais. Então, quanto menor for a contraprestação, né, o cara vence. Esse é o critério. Aí fez tudo isso. Existe a licitação em si. Pode ter fase de lance, pode ter leilão, pode ser concorrência, tal. Aí resolve, todo mundo analisa a documentação do cara que está em primeiro lugar, acho assim. Porque hoje a regra é você só olha a documentação do primeiro. Usualmente tem se feito isso para tentar dar uma certa dinâmica. E não você olhar a documentação de todos para depois a proposta do dinheiro. Hoje você inverte as fases, que a gente chama. Mais rápido, né? Mais rápido, do tipo assim, só faz sentido você olhar do cara que tá para assinar, não ficar palpitando na de todo mundo, enfim. E depois aí o cara ganha. Usualmente também se exige que constitua uma SPE, uma sociedade de propósito específico. Qual que é basicamente a finalidade? É você criar um novo CNPJ, destacar capital, destacar pessoal técnico e tal, especificamente para desenvolver aquela concessão. Então você cria um novo veículo, tem razões fiscais também. E faz sentido, porque às vezes é um grupo tão grande que está. Que ele não vai operar, quer dizer, um fundo de investimento não vai ser o fundo que vai der, ele nem tem personalidade jurídica. Uhum. Ou uma empresa muito grande, faz sentido que ele crie unidades de negócio para desenvolver aquilo. E aí o cara assina o contrato, tem as condições precedentes, tal, que ele tem que comprovar a garantia de execução do projeto, que é o performance bom. Tem que fazer um monte de coisa, aí começa a executar, de acordo com o cronograma, e você vai interagindo com o poder público para aprovar, para pedir permissão disso, para alinhar entendimento de licença, depende de qual que é o risco que está absorvido no projeto e tal. E isso exige também um jogo de cintura, porque né, o cara que está executando às vezes tem uma sensação de que está perfeito, mas ele está lidando com o consumidor / usuário de serviço público. Então é uma perspectiva, o privado busca o lucro, né, porque Exatamente. essa é a atividade dele, essa é a função dele, mas ele tá exercendo, assim, né? Ele tá respondendo por um serviço que tem uma natureza pública, né? Não é exatamente uma atividade econômica. Então é uma mistura. Sim. Querendo ou não, pelo menos da minha opinião, assim, com o que eu tenho de contato, né, de privatizações, assim, eu acredito que muitas coisas ficam muito melhores do que o poder público querer meter a mão para desenvolver, né? Então, eu acho que isso é um fato. E essas propostas, tudo que as empresas fazem, só para o pessoal também entender, é tudo no escuro, né? A empresa que desenvolve o valor que eles vão dar lá na licitação. Porque assim, normalmente, assim, acho que só a expressão no escuro é assim, não existe um projeto de obra que eu só vou executar. Né? Nesses grandes projetos assim, normalmente existe uma série de obrigações que são, né, impostas no contrato, porque é aquilo que vai representar a utilidade pública, enfim, a necessidade, tipo, construir isso, ampliar isso, reduzir aquilo, né? Por exemplo, para ilustrar, numa concessão de saneamento, você tem que universalizar o serviço, é uma meta legislativa hoje, né? Teve um novo marco de saneamento. Então eu tenho até 2030 entrar lá que universalizar o serviço de esgoto e de abastecimento de água. Então, para isso eu tenho que construir mais ETA, mais ETA. ETA é estação de tratamento de água. ET é estação de tratamento de esgoto. Então, são todas essas obrigações são impostas. Então, aí o que o privado faz? Ele fala, pô, beleza. Considerando que eu tenho que fazer isso nesse prazo, quanto que isso vai custar para mim? Então, assim, a forma como ele vai viabilizar o cumprimento de todas aquelas obrigações, aí que você
aposta no privado. Então você vai capturar essa expertise dele na proposta da licitação, porque você percebe que ele tende a ser mais eficiente do que o governo fazendo diretamente. Se não mais eficiente, talvez seja uma forma de financiar a obra. Porque se o Estado fosse fazer diretamente, ele tem que, né, despender recurso público orçamentário. Se ele faz a concessão, ou ele vai receber, né, porque o cara vai pagar pelo direito de explorar aquilo e cobrar do usuário final, do usuário, eu, você, todo mundo que está vendo, ou ele vai fazer o seguinte, ele vai falar assim, quanto você vai me cobrar, porque eu sou usuário indireto disso, né? Por exemplo, fazer uma escola. Você não, né, a concessionária não vai cobrar a matrícula dos pais, ele vai cobrar da prefeitura, por exemplo, né? Que normalmente escola é titularidade municipal, pode ser estadual, enfim, depende do ente. Vai falar, quanto você vai me cobrar para implementar a escola? E existem, né? A gente foi andando para cada vez mais sofisticar e assim, prestar os serviços, por exemplo, de hospital, de professor em penitenciária. Sempre chegou a ter essa discussão, né? Tipo, você pode conceder a atividade e tal. Então, é isso. Assim, a forma como o cara vai viabilizar o cumprimento das obrigações é justamente o que você mira de capturar do setor privado. Entendi. Se tem essa percepção né, via de regra é mais eficiente do que fazer pelo setor público diretamente. E aí, eventualmente, se tem uma mudança de legislação no curso do contrato, igual você deu o exemplo aqui agora, também tem todos esses mecanismos, né, para você equilibrar novamente o contrato, ou eventualmente tem também mecanismos para encerrar, por exemplo, e aí você abrir uma nova licitação. Tem. Então, aí que por isso que a gente falou, basicamente o que o advogado faz no projeto, além de assessorar na documentação, é analisar todos os riscos. Então, tudo que a gente vai fazendo é para, né, mitigar risco, controlar risco e tal. Então, como regra, né, na legislação, a alteração legislativa que tem interferência na execução do contrato, como regra, sempre tem um contrato que está aperfeiçoando e tal, geraria uma rediscussão entre a relação encargos e receita funcionária, que é o que a gente chama de equilíbrio econômico financeiro, né? Que é o que você estabelece na proposta. Né? Por exemplo, alteração, o exemplo mais clássico é a alteração tributária, né? Que vai lá, puta, aumentou a alíquota do imposto X. Ou reduziu. Né? Então, um exemplo fácil de visualizar é que você vai rediscutir. Então o contrato tem que ter. E existem, por exemplo, essa questão da extinção antecipada, que é encerrar o contrato. Existem contratos complexos ou de investimentos de magnitude tão relevante que se for constatado que não é viável, seja o financiamento, seja o licenciamento ambiental, seja alguma questão inerente e essencial para aquela obra, você pode extinguir o contrato. A gente sempre tenta colocar de uma forma amigável. Né? Porque qualquer processo de extinção que tenha que ir para o judiciário é ruim. Então, o que você estabelece no contrato? Um prazo para isso acontecer. O prazo tem que ser compatível com o quê? Com as discussões para fazer um encontro de contas, para ter uma indenização correspondente para quem deu causa, né? Porque vai ser recebido, vai ser paga, deveria ser paga. Por quem deu causa a rescisão, isso que, onde você vê quem deu causa? Vai ali a quem estava alocado o risco de licenciamento ambiental, o risco de viabilidade técnica, o risco de financiamento, né? Aí a gente foi criando cada vez cláusulas mais completas, né, e complexas. Pô, a indenização envolve o quê? Lucros cessantes, custo de desmobilização, rescisão de contratos de financiamento, de prestação de serviço, de fornecimento de mão de obra, de insumo e tal. Então assim, né, quanto mais você amplia, né, o rol da discussão que você já de antemão estabelece no contrato, mais complexo é. Aí você pode chegar a dúvida e falar, pô, mas é o caso? É o caso. Porque antes você tinha lá a indenização devida. Aí o devida ficava, né? Vamos lá na hora a gente vê. Não. Nossa. Você tem que trazer segurança para o financeiro, para o cara, porque hoje em dia é tanto investimento e o recurso ele é finito, né? Sim. Então você tem que o cara botar a grana lá, ele tem que conhecer o máximo possível as condições e o que ele está sujeito. Então é isso que cada vez mais se alinha, por isso que eu falei algumas vezes aqui de que são mecanismos de solução de problema, não são ideias minhas, suas ou de qualquer outra pessoa, entendeu?
entendeu? Entendi. É um problema que está dado e ele está tratado contratualmente. Entendi. Então, Bruno, a gente falou primeiro da parte do poder público, falamos do setor privado, agora começamos meio que num choque de dois mundos. Conflito. Continuando nessa questão de conflito, eu queria saber de você e nossos telespectadores com certeza também. Eu tô tão à vontade Queria que saber. eu já tava caindo na cadeira. Eu tô super à vontade, vocês não estão vendo, eu tô até É que a descalço gente aqui. se conhece há muitos anos. Exatamente. Às vezes até esqueço que eu tô nas câmeras. Ai, você é um fofo. O que eu queria te perguntar é se nesse cenário de pandemia, cara, deu muita merda na sua área de infra, e a ponto de você não conseguir dormir direito, cara. Como que foi enfrentar pra você? Consegui dormir porque era assim, eu sempre enxerguei a pandemia como algo que ia assim desestabilizar o contrato, porque Não tem como. não tem como não acontecer. Mas a pandemia por si só ela não é um evento que interfere no contrato, né? Ela é materializada a partir dos atos que são editados para controlar, né? Então, assim, como basicamente todos os ativos de serviço e bem público envolvem a utilização por pessoas e o condicionamento de deslocamento de pessoas foi uma regra na pandemia por razões óbvias, então, assim, tipo, a utilização foi, se não foi, né, parada, ou não foi, sei lá, suspensa, diminuiu muito, né? Então, aí vinha a discussão, e foi, no final, é normal, assim, a advocacia privada e pública discutir, mas, qual que é a categoria de evento, né? Um evento de força maior, é um evento de fato do príncipe, né? Sim. Bom, a força maior é um evento da natureza, Sim. né? Caso fortuito é algo que pode ser força humana. O fato do príncipe é quando o poder público edita um ato legal, né, no exercício das suas prerrogativas e tal, mas que interfere nas condições de executar o contrato. Então, basicamente, eu poderia dizer que ele nasce como um caso de força maior, porque é um evento da natureza, e ele vai se materializando nos contratos de acordo com os atos que cada poder, né, municipal, estadual, federal edita para condicionar ou limitar o deslocamento das pessoas. E aí você vai falar, você tá dando a sua opinião legal. Isso aí todo mundo falou, entendeu? Assim, porque existem pareceres referenciais ou vinculantes da Ministério Público Federal e de cada ente, assim, que dão essa orientação, mas dão uma liberdade para o gestor público aplicar no caso concreto, que você tem que olhar a matriz de risco do contrato, tipo assim, o risco pela utilização do serviço, que a gente fala que é o risco de demanda, né? O risco de utilização. Era do privado? Era. Então, será que é o caso? Isso daí eu não vou falar tudo. Mas será que é ou não devido ali um reequilíbrio, uma indenização? Sim. Mas aí, assim, né? Essa questão da pandemia é um risco de demanda puro? Ou ele tem um pano de fundo de outra coisa, né? Do tipo assim, só existiu uma queda na utilização do serviço em função de algum outro tipo de ato. Né? Então são essas as discussões que a gente teve em 70 contratos diferentes, ou mais. Entendi. É interessante você ter falado isso. Eu perguntei justamente porque eu atuo mais com a parte do direito privado, puramente, né, o direito civil. Mas, por exemplo, onerosidade excessiva é algo que é muito discutido, não é? Nos contratos privados. Sim. E isso a gente chegou até a aplicar porque, às vezes, se você não tiver uma regra muito clara de como que é a pandemia, você tem que... Aplica-se, né, as regras de direito privado também. E assim, a gente localizou precedentes aí do setor privado, mas que também estavam sendo aplicados no setor público, da onerosidade excessiva. Não, isso daí disparou, assim, muito a discussão, né, quando a gente está falando principalmente dos contratos privados. E uma coisa que a gente reparou muito é que a maioria dos contratos não estava preparado para passar por uma pandemia, né? Ninguém, tipo,
faz contrato pensando numa merda dessa magnitude. E Não, mas nem pra agora, dominar, né? e agora eu vejo que os contratos, né, a forma de se fazer contrato mudou um pouco, né? Muitas coisas. Até por aquele reflexo que teve no IGPM, que foi uma discussão, nossa senhora, também Uhum. absurda que teve, né? Principalmente os contratos de locação. Antes ninguém olhava esse tipo de cláusula, né? Tipo, foda-se o índice que vai corrigir. Agora, cara, todo mundo olha o índice que vai ter correção. Então é interessante também saber como que funcionou para vocês aí, né? Nessa parte da pandemia. E que eu queria perguntar agora para você, né, a gente, porra, falou pra caralho aqui Eu sobre principalmente, né? infra. Você é o convidado, Eu né? converso até com uma árvore desse bicho Se, aqui. se eu falar mais que o convidado, alguma coisa tá estranha, porque o papo não tá, não tá engajando, né? Você, aliás, né, você é um excelente convidado, né? Já deixo aqui, abrilhantou demais aqui Vamos ver o o que o podcast. público vai falar, né? Não, Porque você é suspeito, você vai me falar que é conhece. demais, nem que eu crie vários perfis fakes e faça comentários aqui. Eu também, a gente cria uns 9 cada um. Mas, mas, Brunão, eu queria puxar agora o papo para até a gente encaminhando para uma reta final, que você tem compromisso agora, né, já com pessoas poderosas do poder, né, para resolver questões de ordem prática. Os caras estão me esperando, né? Então, até o que a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, cara, hoje o que você vê de essencial para o advogado que quer trabalhar com infraestrutura? Até porque, assim, quando a gente está na faculdade, porra, a gente nem sabe que existe esse ramo. A gente sabe que existe o direito civil, o direito penal, trabalhista e societário. É isso que você trabalha. E o tributário. A gente não tem noção dessa ramificação do direito, né? Então, o que você acha que hoje um advogado que trabalha com o que você trabalha precisa ter, o cara precisa se ligar, assim? Assim, eu fui parar nessa porque eu. Primeiro assim, eu sempre gostei de política um pouco, né? Então tem um reflexo. Então eu falo, pô, eu lia, sei lá, meus pais sempre assinavam um jornal e tal. Então eu lia, eu gostava de saber assim, qual o político que articulou com isso, com aquilo e tal, e tomou uma decisão de construir alguma coisa e tal. Eu gostava desse papo. Uhum. Aí eu fui associando isso com direito administrativo, que na nossa universidade e na nossa faculdade era forte. Grande professor Plínio. Ou já era o Jacinto? Jacinto, Pô, cara. vou deixar ele. Olha, eu vou ter que cortar essa parte do Nós vamos mandar pra podcast. ele, o Jacinto é bom. Não, é verdade. Um ótimo advogado, ótimo mesmo. Tem um livro dele da Tarifa nas Constituições que eu sempre cito, aliás. Uhum. E aí, o que eu tenho certeza que é essencial, assim? A gente falou lá no começo, né, do engenheiro da advocacia. Então, assim, o cara tem que ser curioso. Por assim, não pela curiosidade em si, porque isso que dá um diferencial, né? Eu trabalhei no primeiro escritório que eu trabalhei, não vou falar quando, pra não entregar a nossa... Mas enfim, faz uns 2 anos. Faz uns 2 anos. Assim. Mas enfim. O cara falou assim, pô, um dos sócios lá que era conhecido, assim, falou, pô, conduzir o processo todo mundo sabe, né? O advogado, como regra, assim. Como diria o Orlando Bortolai, você abre o 282, que nem é mais o 282, né? Abre o 282 no CPC lá e vai preencher os requisitos e tal. Assim, isso todo mundo... Só que você tem que ter um diferencial, né? Você tem que ter alguma coisa que, sei lá, que seja a sua característica, tal, que faça dar um valor aí pro teu trabalho. Então, assim, eu aprendi dessa forma e eu aplico dessa forma. É mergulhar no que é além do jurídico, estritamente, para agregar, entendeu? Então, assim, eu não vivo só perguntando pro engenheiro, pro economista, pro ambientalista ou para qualquer cara que esteja envolvido lá, qualquer pessoa, o que você precisa que eu coloque no contrato? Eu faço provocação, entendeu? Uhum. Eu abro Excel, eu leio resolução sei lá, do Confea, eu leio norma técnica, eu abro a BNT, eu abro o ICPC, que é o o Comitê de Pronunciamento Contábil, você que já ampliou, né? Isso tem a ver com você também, cara. Sim. Você ampliou a sua expertise, né? Eu vou ali, às vezes eu peço licença, né? Eu falo, pô,
Se eu estiver falando aqui uma besteira, uma bosta, você já, por favor, me corrige e tal. Mas assim, li isso e aquilo e tal. Então isso agrega um valor e eu acho que, eu considero, né? Não é, assim, eu considero que para a advocacia da infraestrutura, em que o contrato está cada vez mais complexo, porque o nível de financiamento é cada vez maior, o recurso, né, vou repetir, não sei se ele é escasso, mas ele é finito, está todo mundo analisando muito detidamente os riscos e tal. Então, assim, quanto mais o advogado vai tendo experiência e vai conseguindo perceber os detalhes de cada projeto, e também para quê? Para poder aplicar no outro. Assim, muito do que a gente propõe para esses projetos novos, a gente já fez na prática, assim, né? Tipo, para outros e tal. Isso vai de setor. Às vezes você fala, pô, no setor elétrico tem isso, porque por que a gente não coloca no portuário e vice-versa? Né? Então você tem que reunir na sua cabeça uma série de informações, absorvê-las, né? E buscar. E também tem uma outra coisa, que é assim, saber exatamente assim, o que você não precisa falar. Porque hoje na advocacia de corporativa, vamos chamar assim, né, que é com grandes clientes, ou seja, com qualquer cliente, no mundo hoje, a gente não tem muito tempo de ficar validando todo tipo de informação e tal, ou fazer milhares de disclaimers e ressalvas e tal. O advogado ele tem que ter um poder de síntese. Né? Então, assim, eu preciso. O que eu sei que eu não preciso falar para o meu cliente, porque não é o caso. Entendeu? Se eu falar, olha, tem isso, mas não é o caso. Tem isso, mas não é o caso. Você não vai ficar. O cara fala, tudo bem, mas por que você está falando que isso não é o caso? Você tem que ter esse filtro, assim, entendeu? Para poder chegar pro cara num e-mail executivo, normalmente pro teu. Você, hoje em dia eu não lido mais tanto com o jurídico dos clientes. Você lida com o cara que é o diretor, conselho de administração, e seja lá o que for, né? Assim, é mais cargo executivo do que jurídico. Então, assim, a coisa que o cara fala, tá, me dá aí a conclusão. Então, mesmo se a gente faz memorando ou parecer, costuma colocar um quadro sinótico, né, e um material de consulta, que né, a gente como advogado, não coça, quer escrever, você entra no assunto e vai, entendeu? Só que assim, o cara vai realmente ler as 10, 20, 30, sei lá, quantas páginas forem, para extrair a tua conclusão. Se o tipo de trabalho precisa disso, você faz. Mas então, assim, se eu fosse resumir, é isso. Assim, o cara tem que ter profundidade no assunto, pro nível de exigência que a gente tem. Inclusive, quem tiver interesse de trabalhar comigo, tem que mergulhar no assunto, tem que ser curioso, tal. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar muito, né? Assim, os horas do dia estão disponíveis iguais para todo mundo, então tem que ser eficiente e tal. Mas assim, tem que ser curioso e tem que ter poder de síntese. Poder de síntese não significa escrever uma linha, não tem nada a ver. É escrever o necessário, saber que você conseguir filtrar, você processar a informação, né? Extrair ali o que o cliente precisa saber. Isso é um desafio, entendeu? É claro que todo advogado faz as suas ressalvas, porque infelizmente não é tudo, né, tão objetivo ou preto no branco, mas acho que as duas características principais são essas. Profundidade, porque a gente lida com matérias que extrapolam o jurídico, isso é necessário, não dá para você lavar as mãos e esperar que alguém te entregue ou ficar perguntando, não resolve. Eu vejo isso, não sei que não resolve. E sei também que o cara tem que ter um poder de síntese para poder fazer dar tração no trabalho, dar fluxo. Porque senão você vai ficar sempre ressalvando, fazendo disclaimer e tal, o cara fala, pô, esse cara é um pão na mora. Sabe, não toma. Pra que ele serve? Pra ficar me dando problema? A gente tem que viabilizar o negócio, entendeu? Eu sou advogado que eu viabilizo o negócio. Alertando o risco? Sim. Mas com a finalidade de viabilizar, principalmente se houver interesse comercial, estratégico, público e assim por diante. Cara, só fazendo um pequeno adendo a tudo que você falou, né? Porque eu ouvi recentemente esse termo, não conhecia também, né? Faz total sentido. Sabe como se chama esse profissional que você falou que precisa ter uma visão multidisciplinar, mais uma densidade naquela área do conhecimento dele também? O pessoal tá chamando hoje não sei se você já ouviu falar, profissional T-shape. Já ouviu falar desse termo T-shape? Porque, pessoal, tem um inglês muito aguçado, talvez vocês não entenderam. E o que é um T-shape? Talvez vocês não entenderam, né? O T-shape, né? Inclusive, faça inglês, porque o mundo é inglês. Sim. Mas T-shape é forma em T, tá? T de T, shape de forma. Então, qual que é a ideia do T-shape?
É que aquele profissional, ele tem uma visão multidisciplinar aqui, só que... É a ponta do T. Exatamente, só que ele tem aquela área lá da expertise dele, do conhecimento dele, ele consegue pegar aquela visão multidisciplinar e aprofundar naquela, Olha só, não naquilo que ele sabe. Eu aprendi recentemente vou me aprofundar no esse termo. Então, você que está ouvindo aí, se você for estudante ou mesmo já for um advogado, o importante é você ser um profissional T-shape, entendeu? Ter uma visão multidisciplinar, mas também tendo profundidade num determinado tema. Que é igual que o Bruno falou, eu fiz isso, né? Eu faço todo dia. Eu sou advogado e senti a necessidade de ter uma formação de contabilidade para poder atender melhor os meus clientes pessoas jurídicas, né? Diferente do que muito advogado faz, em vez de eu chegar e reclamar, eu sou advogado, não sou contador, não tenho que saber isso. Mas não, eu também sei isso, foda-se, entendeu? Exato. Também, tipo, mata no peito e resolve, que é o que você faz. Então, eu acho que, você faz. Eu tento. Não, você faz isso com uma maestria incrível também. Bom, eu acho que é o recado que dá pra ficar pra galera, né? É isso aí. Mas fora isso, pô, que é um ouro incrível aí que a gente falou. Tem mais algum recado que você gostaria de deixar aí? Cara, acho que sim. Eu sei que assim, hoje em dia o mercado de trabalho a gente preza muito pela qualidade de vida e eu também prezo. Eu aprendi isso um pouco ao longo da minha carreira, que talvez não tá no começo, mas tá longe de estar no final, graças a Deus, né? Só que assim, a qualidade de vida, eu acho que a gente não pode colocar isso como uma verdade absoluta. Em que sentido? Em negar as prioridades do trabalho, assim, sabe? Porque eu acho que tudo aquilo que a gente, né, teve como um peso na história dos profissionais, assim, do Brasil e tal, a gente tem uma tendência a radicalizar para o outro lado, né? Então, o que eu enxergo é assim, eu acho que eu vejo que todos os grandes escritórios, inclusive o meu, preza por isso, de você ter qualidade de vida, de você ter espaço para reflexão, descanso, tal. Só que a gente não pode colocar isso como um obstáculo ao trabalho, né? Sim. No final das contas, assim, que graça teria você tirar férias se você não sabe? Precisa. Não preciso, não trabalhei, tal. Que graça ter o descanso se você não tivesse orgulho profissional necessário das suas conquistas, das suas realizações, assim, entendeu? Então acho que a gente tem que ser assim um pouco obstinado em conquistar, em conhecer, em trabalhar, para aí sim você ter o descanso. Né? Como é que você não ganha mais para trabalhar mais? Assim? Você é reconhecido como alguém que, né, você absorve, você performa uma carga de trabalho, uma complexidade, para aí sim ter uma outra posição e tudo mais. Então, assim, o que eu diria assim, para as pessoas é um pouco ter essa visão, porque eu vejo muitas conversas de reflexão sobre a carga de trabalho, os limites e tal, sem nenhum demérito. Eu mesmo já tive problemas e tudo mais, mas justamente por isso, assim, foi algo que eu consegui enxergar, assim, até onde eu devo sofrer foi bom, sofrer pelo trabalho e assim, até onde que o trabalho tá lá para me ajudar, entendeu? Assim, a me capacitar como pessoa e tal. E assim, porra, outro recado é esse ser maravilhoso aqui, a gente estudou 5 anos, ou eu não lembro se foi desde o começo, mas Acho que foi desde... Porque depois junta, né? Não sei se a PUC Acho que ainda foi tem desde o isso. segundo ano. Alguém pode escrever nos comentários aí se ainda faz aí, né? Sim. Que juntar, que o pessoal da noite começa a ir pra amanhã. Aí começa a ter fica chateado de ter que ir embora 11 da noite, entendeu? Fica com medo. Sim. Aí forma uma sala a menos e tal. E eu não sei se a gente se conheceu no segundo ano, mas enfim. É muito tempo. É muito tempo, verdade. entendeu? E aí, eu apreciando o trabalho dele, eu meio que me convidei pra vir aqui e tal. E ele já aceitou e etc e tal. Então dizer que pra mim é um prazer, um orgulho também ver. Vamos chamar a sua evolução, porque eu não sou ninguém pra dizer isso, mas assim, pô, ver o que você tá fazendo, acontecendo, tal, realizando. Estamos aí dando nossas cotoveladas pra ganhar nosso espaço. E tal, eu já sei que vieram outros colegas nossos aqui. Sim. E que, cara, eu acho que é isso, a gente não pode ter medo de fazer as coisas e tal. E de buscar.
conquistar, fazer e tal, e tá meio que na nossa mão. Pessoas que pensam e que fazem são essas que vão, Sim. que vão coordenar. Se você não tomar decisão, alguém vai decidir por você. Cara, recado muito foda aí que você deixou, que daria, só isso já daria um novo podcast. Não, corte é óbvio, né, que vai ter um corte só disso, mas só isso daria um grande podcast. Mas você falando aqui, cara, o que me veio à cabeça que agora eu gostaria de deixar pro final é talvez a importância da gente manter, assim, amizades incríveis igual a nossa, igual, porra, tipo, do ponto de você poder ficar muito tempo sem falar com uma pessoa e voltar a falar com ela como se você tivesse... O doutor Ementa que o diga. Né? Exatamente. Que eu e o Bruno, por exemplo, a gente ficou um grande período aí que a gente não se falou, e quando a gente voltou a se falar, cara, é como se a gente estivesse todo dia indo pra faculdade de novo. Eu acho que isso que importa, sabe? No prédio novo. Exatamente, que às vezes as pessoas ficam uma semana sem se falar, acha que tá de mal e é isso, sabe? Então, você poder ter esse tipo de amizade e tá fortalecendo sempre é o que conta, e principalmente saber qual de fato as amizades que você vai manter, porque eu acredito muito no poder do ambiente. Se o seu ambiente é uma bosta, consequentemente a sua vida vai ser uma bosta. Ela vai arrumar para um lugar horrível. E quando você tem pessoas perto de você, que são pessoas, cara, que estão alinhadas para onde você quer ir, com certeza isso vai ajudar demais. E o Bruno é um desses tipos de pessoa, tanto da parte pessoal quanto no profissional, né? Mas assim, a gente falou mais da parte profissional aqui, então falando dele como profissionalmente, cara, ele é um cara incrível, desde a época da faculdade foi incrível. Então saibam medir esses tipos de pessoas, essas amizades, que são esse tipo de pessoa que vai ajudar vocês a ter uma caminhada aí de muito mais sucesso também, né? Então, esse recado aí... Antes que eu chore. eu tô me segurando aqui, tá tremendo a minha boquinha. Produção, um lenço. Pessoal, queria agradecer aí vocês que acompanharam esse podcast aqui até o final. Queria pedir para vocês, né, aquele jabá, eu já tô influenciador. Deixa o like, não sei se é aqui, em algum lugar aqui embaixo. Você deixa o seu like, compartilha aí com quem você acredita que vai gostar de ouvir esse papo. Se inscreve se não for inscrito ainda. E é isso aí, né, gente? Obrigado. Tem que ativar as notificações para sempre souber quando o Pablo fizer um vídeo novo. É verdade. Você é mais youtuber que eu. Não, e quem for patrocinar já tem que entrar em contato. Já tem um, né? Cara, os patrocínios que eu faço são os patrocínios dos meus amigos, muito bem lembrados. Se você tá precisando de suplementos, vai na S10 Suplementos, só procurar no Instagram. Tem a Labratiera Pizzaria, que o Bruno já teve o prazer de conhecer também, né? Mesmo. Uma pizzaria... Eu sou italiano, aproveito. Você quer maior prova do que essa? É muito boa a pizza dos caras. Lavera Pizza Napoletana. Então, cara, mas se você quiser patrocinar e não for meu amigo, você também pode. Vai ser um pouquinho mais caro? Vai, mas vai valer a pena, entendeu? Você está investindo aqui no futuro, cara, Steve Jobs do conteúdo digital, entendeu? Então aproveita enquanto eu tô pequeno, que quando eu tiver grande, entendeu? Não vai ser nem comigo que você vai falar. Na verdade... Vai ser com um robô. Vai ser com um robô. Exatamente. E o robô nem é tão simpático, carismático. Entendeu? Forte. Então, faça a aposta certa, aposte aqui. E compra o suplemento, que cara fraquinho não dá. Exatamente. Com respeito, tem que ser forte. Cara, você tem que ser parrudo. Se eu pudesse dar um último recado seja parrudo, entendeu? Que todo mundo vai reparar em você. É isso. Seja sendo homem ou mulher, entendeu? E é isso aí. Obrigado, pessoal. Valeu. Um abraço.